Fala, minha gente, tudo bom? Estamos de volta, mais um vídeo do Pintura Relâmpago. Na última vez que eu estive aqui, eu estava pintando um Van Gogh com a paleta de cores análogas, né? Eu ainda estava trabalhando esta paleta de cores análogas aqui. Vocês se lembram o que é uma paleta de cores análogas? É uma família de cores que começa numa cor primária e acaba em outra cor primária, e incorpora nela todas as cores que surgem da mistura entre as cores primárias. Geralmente no meio dessa chave de análoga, né, aqui você encontra a cor secundária que surge da mistura dessas duas primárias, magenta e o amarelo. E a gente depois desenvolveu aqui embaixo, ó, uma chave mais alta, usando o branco misturando essas cores, e outra uma chave mais baixa para perceber o que o preto faz no matiz dessas chaves, né, de cores. Então a gente tem que sempre ficar atento com o efeito que o branco e o preto têm nas cores, principalmente para lembrar que o preto ele afeta o matiz, ele não escurece. Tem gente que fala, o preto escurece. Beleza, de uma certa forma fica mais escuro, o valor tonal está mais baixo. Mas também, se você reparar, ele transformou os amarelos em verdes, transformou o magenta em um tom meio violeta e criou vários marrons aqui no meio. Então é uma arma muito poderosa você saber aí o efeito do preto e do branco nas cores. E o único jeito de aprender isso é fazendo estudos, né? Pega as cores e se diverte com elas, em quadradinhos, triângulos, bolinhas, antes de pintar, né? Ou pelo menos assim, pintem, mas entre uma pintura e outra, façam uns estudos de cor puro, desse jeito, de cor pura, para perceber melhor. Bom, eu estava falando com vocês que a gente trabalhou então essa chave de análoga, certo? Que é do amarelo, magenta, laranja. Mas a gente tem mais 3 chaves de análogas. Tem esta aqui, que é do amarelo, verde e azul e o cian. E cian, magenta e violeta. Com todas as misturas, né? Que só tem 3. Mas tem que lembrar que tem muitos matizes intermediários entre eles. Então hoje eu vou explorar um pouco esta família aqui, ó. Porque eu quero continuar fazendo releituras do Van Gogh. E a próxima pintura do Van Gogh que eu vou usar, ela já usa cores complementares. Ela usa meio que ela faz um encontro entre 2 famílias de análogas. Então eu vou mostrar essa família agora e depois vou colocar as 2 juntas. Então vamos lá. Inicialmente, vou criar um tomzinho médio aqui, ó. E vamos lá então. Análogas. Cores análogas. Aqui, ó, eu tava pensando, vou fazer já as 3, certo? Lembrem-se que as escalas de valor tonal, eu gosto de trabalhar uma escala com 9 tons, para poder dividir em 3 chaves, né? No caso aqui, sem o branco e o preto, então aqui eu vou dividir em 3. No olho mesmo, né? Então... E depois aqui em 3. Aqui em 3. Pensar que isso aqui é sempre a representação de um gradiente, de uma passagem de tom, né, de cor, às vezes, dependendo. Aqui vai ser mais uma passagem de cor. Mas a escala é importante. Beleza, já fiz minhas 3 cores análogas. Agora eu limpo um pouco o pincel e vamos colocar a primária. Cor primária. Amarelo puro. O amarelo puro, se eu pensar baixa chave alta, eu vou colocar no final da chave alta, só porque o amarelo ele corresponde mais ao branco.
certo? Agora, eu já vou até pegar outro pincel para não ficar poluindo muito o pincel do amarelo. Pegar o cian puro. Sem muita água, até acabei colocando muita água aqui, não precisava tanto. Cian puro tá na outra extremidade, ó. Beleza? Agora eu vou pegar no meio do caminho e vou criar um verde médio, que seria, de uma certa forma, o verde da bandeira do Brasil. Vai. Os alunos falam que é o verde feio. Porque realmente, os outros dois verdes, a gente tem 3 verdes pelo menos. Pensem nisso, toda cor primária ela tem mais de um matiz dentro dela. Porque ela tem as possibilidades do verde mais próximo do cian, do verde mais próximo do amarelo e do verde do meio do caminho. Então, do meio do caminho, que é o verde da bandeira do Brasil aí, eu entendo os alunos acharem ele feio. Ele é difícil de harmonizar mesmo. E os outros verdes, o verde mais próximo do cian, que é uma espécie de um turquesa, e o verde mais próximo do amarelo, eles são mais menos estridentes, parece. Beleza? Então agora eu tenho 3 tons intermediários para caminhar do verde médio para o amarelo, 3 tons aqui. Eu chamo esses verdes de verde do cian, esses de verde do amarelo. Porque daí fica fácil da gente reconhecer as possibilidades que a gente tem quando a gente for trabalhar com verde. Daí você começa a contar com muito mais cores de verde, fica muito mais fácil realmente chegar até eles mentalmente. Então agora eu vou começar, por exemplo, aproveitando o embalo aqui, o pincel do amarelo, o pincel do cian, e vou colocando mais cian na história. Certo? Mais cian. E mais cian ainda. Olha que passagem legal que ficou. Agora eu vou pegar o pincel do amarelo e vou criar a transição para o amarelo. Então a mesma coisa, eu pego esse verde que já existia, eu ponho mais amarelo nele. A paleta de cores análogas é uma paleta de cores bem poderosa, minha gente. Para usar depois, para fazer as composições mais complexas do triângulo de Goethe, ou mesmo os primeiros de complementar, que é bem mais complicado, né? A próxima que eu for fazer eu já vou usar um pouco de cor complementar, não vou ainda trabalhar complementar pura, mas vou colocar bastante complementar. Nela já aumenta um tanto o grau de complexidade. Reparem como o verde ficou mais escuro perto do cian, mais claro perto do amarelo. Então, sem usar preto e branco, já dá para fazer umas coisas bem legais de valor tonal, só sabendo trabalhar os matizes, né? Aqui, ó. Então essa aqui foi a minha passagem de análogas, né? Olha que paleta bacana, somente partindo de 2 primárias, olha que cores interessantes. Isso que é o meu conflito, por exemplo, com a galera acadêmica. Para mim, isso aqui e isso aqui continua sendo uma cor secundária. Eu só tenho 2 primárias misturadas. Então, para mim, isso aqui são variações da secundária, do verde. Eu não chamo de terciárias essas cores. As terciárias eu vou chamar os marrons e eu vou mostrar depois por quê. Porque o marrom são as 3 cores primárias misturadas. Secundária eu chamo as 2 cores primárias misturadas. E primária não tem mistura, por isso que é a cor primária. Então, para mim, primária, secundária e terciária significa cores puras, 2 primárias misturadas e terciária, 3 primárias misturadas. Não parece... Não faz sentido isso?
Mas se vocês forem estudar a teoria das cores, o pessoal da academia chama isso aqui de terciário, e pra mim não faz sentido. Então só que eu tenho que explicar, porque quando eu falo chamo marrom de terciário, tem gente que fala, mas eu vi não sei aonde escrito que isso aqui é terciário, na verdade são os outros verdes. Então, como eu disse, não importa o nome que dão para as cores, a gente que pinta precisa saber do que funciona. E eu tô falando algo que funciona bastante. Chamar essas de terciária para mim confunde, porque não são 3 primárias, ainda são 2 primárias, certo? Quando vocês forem pintar, mais para frente eu vou falar com mais calma disso, porque geralmente dá conflito quando eu explico esse sistema de cor partindo sempre das primárias, quando eu chego na hora de falar das terciárias, porque eu meio que subverti mesmo o nome, eu inventei um significado para mim que na verdade é o significado que funciona dentro da lógica, vamos dizer assim. Bom, agora, por que eu deixei essas 2 escalas aqui? Porque eu vou fazer a chave alta em cima e a chave baixa embaixo, né? Vai fazer mais sentido. Então a chave alta eu vou mostrar uma variação dessas cores com branco, e aqui eu vou mostrar uma variação dessas cores com preto. Vocês devem fazer diversas, devem estudar, vai pondo um pouquinho de branco, um pouquinho de branco, um pouquinho de branco, faça um monte, tanto para cima quanto para baixo. Eu vou fazer só um, que é para explicar mesmo, para o vídeo ficar mais simples também. É legal, às vezes, ó, deixa eu fazer, acho que aqui embaixo vai dar. Fazer embaixo a passagem orgânica das cores, né? Então, sem dar tempo de secar muito, vai misturando uma na outra. Ó, e faz essa passagem mais orgânica, até para fazer uma fusãozinha ali. Legal. Agora eu perdi toda a pureza das minhas cores para fazer essa passagem orgânica, misturei tudo, mas sobrou cian ainda, vou pôr o amarelo ali. Vou fazer a minha chave mais alta primeiro. Porque eu acho que a chave alta é a mais importante dentro da técnica que eu uso, né? A minha técnica de guache é minha técnica. O jeito que eu pinto. Eu valorizo muito a chave alta. Então, não tem mistério, é só trabalhosinho. Quer fazer tudo de novo, só que agora usando branco na composição. Então, ó, vou começar com o amarelo. Ó, ficou amarelo e branco. Agora vou cian. Cian e branco. Olha a diferença de saturação, né? Como o branco ele dessatura a cor, ele tira a intensidade do matiz. Daí temos aqui o nosso verde do meio do caminho. Com o branco. Aqui. Verde do meio do caminho.
Agora vamos colocando aqui mais cian nesse verde. Não necessariamente mais branco, mais cian. Cian. E agora vamos colocar pro amarelo também, fazer o caminho oposto. Já volto no pincel do amarelo. Então pense se vocês estão fazendo uma pintura só com cores análogas, por exemplo, usando essa paleta. Certo? Daí, o que vocês podem fazer? Vocês podem pensar na sombra azulada na luz do verde amarelado. Fica super bonito e fica harmônico pra caramba. E agora mais amarelo. Um pouquinho de branco também. E mais amarelo. Então aqui, ó, chave alta. Tá vendo que eles até se assemelham um pouco, esses tons com esse, mas assim, ainda assim é toda uma chave mais alta. Vou tentar fazer um aqui, ó, do orgânico. Pegando esse. Geralmente funciona melhor se eu pegar agora do começo pro fim, ó. Certo? Vamos agora para a última fileirinha aqui, que é com o preto. O ideal, nesse caso, é dar uma limpada na paleta. Para tirar o branco, principalmente. Então reparem que eu tô, ó, não tô tirando a cor, mas estou tirando as misturas aqui que tinham muito branco, para eu poder fazer a mistura com o preto sem poluir demais. Voltando. Peguei um papelzinho limpo também, para limpar os pincéis. Né? Tiro o branco do pincel. Qual a questão de não querer misturar o branco e o preto? Eles são legais pra caramba quando a gente mistura. Só que na paleta de cor, eu tenho que tomar cuidado sempre para estar misturando o branco e a cor pura, o preto e a cor pura. Não o branco, o preto e a cor. Porque senão vai dar um monte de cinza cromático, que é legal pra caramba, mas não é a hora. Agora não é a hora que a gente vai fazer os cinzas cromáticos. Bom, já temos uma experiência, né? Agora, quem está fazendo os estudos junto aí, já sabe algumas coisas que vão acontecer, porque vocês já fizeram um monocromático. Se vocês fizeram os monocromáticos, vocês já sabem o que vai acontecer com amarelo e preto. Você sabe o que vai acontecer com cian e preto. Vou dar início, então. Primeiro, cian puro com um tiquinho de preto. Lembrando que o cian e o preto, eles têm uma relação íntima. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o preto não altera o matiz do cian. Ele só escurece o cian. O preto altera o matiz do amarelo, o preto altera o matiz do magenta, mas ele não altera o matiz do cian.
Então aqui, ó, cian e preto. Olha a diferença também. Tirou saturação e escureceu. Pegar um outro pincel, limpar ele o máximo que der. Que eu vou mexer com amarelo. E agora também, ó, amarelo com um tico de preto. Olha lá o meu amarelo e preto. Esse tipo de verde aqui. E o amarelo e cian, né? O verde médio com preto tá aqui. Então, de novo. Já estamos aqui com as 3 cores. Agora, eu só vou para lá e para cá mais uma vez. Então, vou seguir o do amarelo aqui, ó. Mais amarelo. E mais amarelo. Olha que paleta interessante, né? Agora vai ficar uma paleta bem acinzentada e esverdeada, né? Daí vamos lá, ó. Aqui com mais cian e preto. Mais cian e preto. E mais cian e preto. E é isso aí, minha gente. Vocês viram então a diferença? Entre as cores e a semelhança com este aqui? Né? Eu fiz em ordem diferente, mas no geral dá pra gente perceber aí algumas variações bem interessantes. Agora eu vou colocar em uso esta paleta para fazer a base do próximo exercício. E esta paleta vai entrar para criar um efeito de complementar, tá? Entre elas. Eu vou mostrar, vou dizer melhor, e depois eu vou também explicar em paletas específicas. Mas eu vou trabalhar agora uma junção entre essas duas paletas na próxima demonstração de uma releitura do Vincent van Gogh, de um autorretrato dele. Certo, minha gente? Muito obrigado aí por acompanhar. Até mais. Um abraço.